Mateus capítulo 8, versículo 23 a 27, diz o seguinte: entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que o mar se levantou, uma tempestade, tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse: por que temais, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e seguiu uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Pai, esta tua palavra em nome de Jesus. A tempestade, o vento forte não vão roubar a fé dos que estão aqui presentes, que estão nos assistindo. Ao contrário, Senhor, essa fé será potencializada hoje. Nós cremos que grandes milagres irão acontecer. Nós cremos que o Senhor está presente, o Senhor está no barco. E nós iremos ver, ó Pai, o sobrenatural, o milagre acontecendo esta noite. Nós liberamos essa atmosfera para que ela seja propícia para receber tudo aquilo que o Senhor já planejou para esta noite. É o que nós declaramos em nome de Jesus. Queridos, há momentos na vida em que tudo parece estar fora do controle. Momentos em que fazemos o que sabemos fazer, nos esforçamos, usamos a nossa força, usamos a nossa experiência, usamos a nossa fé, e mesmo assim, o vento não para. Talvez você entrou aqui hoje, exatamente assim, cansado, tentando entender porque a luta ainda não cessou, perguntando em silêncio: Deus, o Senhor está comigo? Quantos aqui no momento da vida onde parece que nada está acontecendo, cria uma interrogação na sua cabeça e você fala: Deus, o Senhor está aqui mesmo? Quantos já pensaram isso? Deixa eu levantar, o pastor é ser o primeiro aqui. A verdade é que a tempestade não significa ausência de Deus. Diga assim: a tempestade não significa a ausência de Deus. Muitas vezes ela surge justamente quando nós estamos a caminho do propósito que Deus preparou para as nossas vidas. Jesus determinou ir até Gadara porque tinha um lunático, um doido, que morava em sepulcros, que precisava ter um encontro com Jesus. E Jesus entra no barco com os discípulos, e no caminho a tempestade se levanta. Hoje Deus quer nos lembrar algo poderoso. Não é a tempestade que define o fim da história. O que define o fim da história é aquele que está no barco. Eu quero repetir isso. Não é a tempestade que define o fim da história. Quem define o fim da história é aquele que está lá no barco, mesmo dormindo, mas ele vai despertar, e quando ele despertar, tudo vai mudar. E como Jesus está presente, o vento pode até se levantar, as ondas podem até crescer, mas uma palavra é suficiente para mudar tudo. Somente uma palavra de Jesus é suficiente para mudar essa situação que você está vivendo. Somente uma palavra de Jesus é suficiente para mudar a sua empresa. Somente uma palavra de Jesus é suficiente para mudar o seu filho que está perdido. Somente uma palavra de Jesus é suficiente para quebrar toda a vergonha que até então você viveu. E Jesus está dizendo: você vai voltar para o lugar da vergonha, e as pessoas irão ver as grandes coisas que Jesus fez e irá fazer na sua vida. É sobre isso que Deus vai falar conosco essa noite, sobre tempestade, autoridade e sobre o poder de uma única palavra liberada por Jesus. Entenda, Jesus estava indo para o outro lado, como eu falei, para a terra dos Gadarenos. No caminho levantou-se uma grande tempestade no mar da Galileia, enquanto Jesus dormia no barco.
as ondas se levantaram de tal forma que a palavra diz que cobriam o barco. Historiadores dizem que essas ondas chegaram até 4 metros de altura. Os discípulos tentaram, os discípulos lutaram. Algumas versões dizem que eles tentaram jogar água para fora, usaram a sua experiência, se esforçaram contra a tempestade e nada mudou. Talvez você esteja da mesma forma que, talvez você esteja tentando, lutando, vindo terça-feira após terça-feira aqui no Culto Souza, fazendo força, e como os discípulos, parece que nada está mudando, e você já começa, como eu disse, até a questionar. Mas havia algo que eles não perceberam de imediato. Jesus estava no barco. Primeiro momento que a tempestade levantou, as ondas cobriram o barco, eles se esforçaram, e eles tentaram resolver pela sua força, eles tentaram resolver pelo seu conhecimento, eles tentaram resolver pelo seu braço, e Jesus estava lá no barco, e parece lógico. Se sou eu que estou no barco, você acha que eu vou gastar esforço? No primeiro instante, quando eu olho o tsunami, eu já vou correr para Jesus. Mas esse é o problema, muitas vezes nós esquecemos que Ele está e tentamos resolver, tentamos dar uma ajudinha para Jesus. Isso não funciona. Da mesma forma, Jesus está aqui, e você vai ver o seu milagre acontecendo. Ele vai operar o milagre que você tanto busca. Então eu quero profetizar para você que está aqui presente, e eu também quero profetizar e convidar você que está nos assistindo. Eu quero convidar você a fazer uma oração comigo e fazer uma declaração. Diga assim: eu declaro, em nome de Jesus, que toda doença, toda dor, todo tumor, toda enfermidade e todo espírito de enfermidade saia da minha vida, saia da minha família, saia da minha parentela, em nome de Jesus. Mais uma vez, reforce essa oração, diga assim: eu declaro, em nome de Jesus, que toda dor, que toda doença, que todo tumor, que toda enfermidade e que todo espírito de enfermidade, na autoridade do nome de Jesus, saia da minha vida, saia da minha família, saia da minha parentela, em nome de Jesus. Ei, vocês escutaram? Saiam em nome de Jesus. Agora, eles tinham visto milagres, mas eles ainda não conheciam a autoridade. Os discípulos caminhavam com Jesus. Eles viram Jesus curar o leproso quando desceu do monte. E o leproso falou: Senhor, se quiseres, bem pode me curar. E Jesus falou: eu quero. Tocou nele, ele foi curado. Eles ouviram a conversa de Jesus com o centurião. Quando chegou para ele e falou: basta somente uma palavra do Senhor e meu servo vai ser curado. Eles viram a sogra de Pedro sendo curada. Viram o vento se calar e o mar se aquietar. Mas mesmo assim, eles se indagaram entre si: quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Apesar de andarem com Jesus, eles ainda não tinham plena consciência de quem Jesus era. Eles se espantaram com a autoridade de Jesus. E hoje acontece o mesmo. Pessoas que ouvem falar de Jesus, pessoas que vêm à igreja, mas não têm a consciência da autoridade e da dimensão dessa autoridade que Jesus carrega e que o nome dele carrega. E eu quero juntamente com você, aprender com o centurião que eu citei há pouco, a respeito de autoridade. A fé do centurião foi despertada porque ele entendeu a autoridade manifesta na presença de Jesus. Ele sabia que o fato de Jesus estar presente
poderia acontecer o que ele foi buscar. Ele declarou: Senhor, basta uma palavra do Senhor, somente uma palavra, e o meu servo vai ficar curado. Mas qual era a fé do centurião? Ele reconheceu a dimensão da autoridade de Jesus. Entenda algo, ele não somente entendeu a autoridade de Jesus, ele entendeu a dimensão da autoridade de Jesus. Uma coisa é você reconhecer que uma pessoa tem autoridade, outra coisa é você reconhecer a dimensão onde aquela autoridade alcança. Ele entendeu que a autoridade de Jesus, e você precisa entender que a autoridade de Jesus, ela estende além da terra, além de outros planetas, além do cosmos, além das galáxias. E a autoridade de Jesus percorre todo e qualquer lugar. Onde o nome de Jesus é liberado, milagres acontecem. Onde o nome de Jesus é declarado, enfermos são curados. Onde o nome de Jesus é declarado, os demônios têm que se submeter. Porque vai muito além de ter simplesmente autoridade. Jesus tem toda a autoridade, porque a palavra de Ele mesmo falou: todo poder é me dado no céu e na terra. Ele sabia como funciona a autoridade. Que uma ordem precisa ser cumprida. Entenda, a ordem que Jesus vai liberar sobre a sua vida vai ter que ser cumprida, queira o diabo ou não, queira o mundo espiritual ou não, vai ter que se curvar e vai ter que obedecer. E que só perde efeito quando uma autoridade maior chega no ambiente. E o que alegra o seu coração é que não existe nenhuma autoridade maior do que Jesus. O Senhor o exaltou sobremaneira e deu-lhe o nome que é acima de todo nome, para que diante do nome de Jesus se dobre céu, terra e o inferno. Então não tem como ninguém anular a palavra que Jesus liberou sobre a sua vida. Pode haver oposição, pode acontecer uma resistência, mas ela não vai ser suficiente de impedir que se cumpra tudo aquilo que foi dito a seu respeito. Ele tinha a consciência de que uma palavra de Jesus revogaria tudo o que era contrário. Uma palavra de Jesus vai revogar tudo aquilo que é contrário na sua vida. Jesus não precisa de duas palavras, Jesus precisa liberar somente uma palavra. O que você precisa para viver o seu milagre? Buscar Jesus e fazer com que Ele libere uma palavra sobre a sua vida. E se é cura, a palavra de cura está sendo liberada. Se é libertação, a palavra de libertação está sendo liberada. Se é transformação, a palavra de Jesus está sendo liberada sobre a sua vida. Ele entendeu essa autoridade. E ele atacou todas as áreas. Como assim, pastor? Ele entendeu o problema natural e o problema espiritual. Era algo além do natural, havia uma intervenção espiritual, tanto que ele fala: o meu servo está em casa paralítico e terrivelmente atormentado. Não era somente uma coisa física, mas era uma coisa espiritual. E eu quero profetizar em nome de Jesus: tudo que é físico vai ser curado em nome de Jesus, e tudo que é espiritual vai ser expulso aqui desse ambiente em nome de Jesus. Nesse exato momento, como eu preguei na semana passada sobre a mulher cananeia, Jesus está liberando uma palavra, e o demônio que está lá perturbando lá na sua casa está sendo expulso agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ele conhecia a doença natural, paralisia, mas também percebeu uma opressão espiritual, e mesmo assim entendeu algo poderoso. Jesus veio para desfazer todas as obras do diabo. Jesus veio não simplesmente para curar o corpo, Jesus veio para libertar a alma e também veio para libertar o espírito, uma cura completa, um shalom, nada quebrado,
nada faltando e nada fora do lugar. Hoje à noite você recebeu o shalom de Deus sobre a sua vida. O nada quebrado, o nada faltando e o nada fora do lugar. Porque somente um mais valente pode amarrar o valente. Jesus fala isso. Ninguém entra na casa do valente e consegue amarrar o valente, a não ser aquele que é o mais valente. E o mais valente está aqui presente. Aquele que acha que tem alguma coisa, ele não é o mais valente. Pode até rugir, a palavra diz que ele ruge como um leão, mas não somente existe um que é o leão, e esse é Jesus Cristo de Nazaré, o leão da tribo de Judá, e o leão está rugindo hoje, o leão está determinando hoje, o leão está dando uma ordem no mundo espiritual, pode liberar, hoje é uma noite de milagres acontecerem, em nome de Jesus, porque o mais valente já determinou sobre o mundo espiritual. Talvez você esteja angustiado, atormentado por vozes e mentiras do diabo, desesperançoso. Talvez você esteja aqui porque alguém te insistiu em estar aqui. Talvez você esteja lutando com um pensamento que não vem de Deus. Aqueles pensamentos que ficam invadindo a sua mente. Ou talvez você aceitou até o laudo médico, concordou com a enfermidade e já começou a chamar a enfermidade, já tomou posse da enfermidade. A minha enxaqueca, o meu desvio de septo, a minha diabetes, a minha rinite alérgica, eu já ouvi tanto isso. Pastor, é a minha rinite alérgica. Eu falei, misericórdia, isso é do cão, tem nada a ver com você. Pastor, a minha dor na coluna, a coluna que tem que doer é a coluna do diabo, não a sua. A sua tem que ser curada e sarada esta noite. E esta noite você vai ter um encontro com a graça. A graça tem o nome, a graça é Jesus Cristo de Nazaré, e a graça está dizendo, ei, comece a jogar fora essa palavra, a minha não, a sua é a graça, e a graça, ela é favor imerecido, você não merece, mas você tem. Diga isso para o inferno ouvir, eu não mereço, mas eu tenho a graça. Diga assim, eu não mereço, mas eu vou ter um encontro com a graça. Diga assim, eu não mereço, mas a graça, que é Jesus, morreu naquela cruz, pagou o preço necessário, derramou o sangue dele, e a partir daquele dia, eu fui completamente salvo, liberto e transformado. Ei, naquela cruz você foi salvo, liberto e transformado. Naquela cruz você recebeu o direito de ser chamado filho de Deus. Filho tem direito, filho tem herança, filho tem promessa, filho tem encontro com a graça, e filho reconhece a autoridade daquele que pagou o preço naquela cruz. Hoje Jesus procura uma fé como a do centurião. O que eu falei? Jesus está procurando uma fé como a do centurião. Reconhecer que ele carrega toda a autoridade no céu, na terra e debaixo da terra. O que Jesus anseia ouvir dos seus lábios é: Jesus, basta uma palavra do Senhor e tudo vai mudar. Uma palavra de Jesus e aquilo que estava preso há anos muda no estralar de dedos. Uma palavra de Jesus e então a enfermidade vai sair. Uma palavra de Jesus e o casamento vai ser restaurado. Uma palavra de Jesus e o câncer, o tumor vai desaparecer. Uma palavra de Jesus e a depressão vai ter que sair. Uma palavra de Jesus e o espírito de suicídio vai bater em retirada. Uma palavra de Jesus e tudo vai brilhar,
e você vai conseguir enxergar o que você não conseguiu enxergar. Porque tudo está debaixo do controle de Jesus. Foi o que o Marcinho falou aqui. Jesus está sob o controle, e Jesus não perdeu o controle. O servo do centurião foi curado porque houve um reconhecimento de autoridade. O paralítico na porta do templo chamada Formosa foi curado porque Pedro e João sabia a autoridade que o nome de Jesus carregava, ao ponto dele dizer: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas aquilo que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta e anda. Jesus delegou a autoridade para a igreja. E quem é a igreja aqui do Senhor? Ninguém? Quem é a igreja do Senhor? Jesus delegou autoridade sobre você. Você tem autoridade para colocar a mão sobre o seu corpo e mandar essa dor desaparecer agora em nome de Jesus. Você tem autoridade para colocar a mão na sua coluna e repreender essa dor na coluna em nome de Jesus. Você carrega essa autoridade. Não existe atmosfera neutra, não. Nós criamos a atmosfera. E nós iremos criar uma atmosfera agora. Eu quero fazer algumas orações. Eu quero pedir para a equipe vir aqui na frente. Receba o óleo na mão. Pessoas que precisam de uma cura natural no corpo, que está aqui precisando da intervenção do Senhor de cura, fique em pé. Pessoas que querem representar pessoas que hoje se encontram enfermas, se encontram na UTI, se encontram no hospital e precisam desse toque curador. A equipe vai liberar uma palavra sobre a sua vida, e nessa palavra Jesus vai validar essa palavra, e você vai ser curado agora em nome de Jesus. Por um instante, equipe, pode ungir as pessoas e liberar palavras de cura sobre essas pessoas. Jesus delegou a autoridade para a igreja. Nós somos a igreja do Senhor, e nós representamos o reino de cura. Pai, nós queremos declarar em nome de Jesus que cada toque, Senhor, tá? Cada toque é uma palavra liberada. Pai, nós queremos declarar em nome de Jesus que tudo que a equipe está profetizando sobre essas pessoas que se encontram enfermas, ou representando pessoas que se encontram nos hospitais, essas pessoas que estão nos assistindo na internet, você que está nos assistindo ao vivo, eu peço, coloque a mão sobre a enfermidade do seu corpo. O centurião reconheceu a autoridade no nome de Jesus e a dimensão da autoridade de Jesus. Você que está me assistindo, o poder que há no nome de Jesus está indo onde você está, se é no Brasil ou fora do Brasil. Nós declaramos a cura que há em Jesus, nós declaramos a libertação, nós declaramos e quebramos todo espírito de enfermidade, nós repreendemos todo o laudo médico, nós declaramos a alteração nesse laudo, nós declaramos a cura sobre a tireoide, nós declaramos a cura, Senhor, sobre toda a parte do corpo, nós declaramos e repreendemos toda infertilidade, nós declaramos céus abertos, nós declaramos o poder do Senhor, nós declaramos em nome de Jesus o toque de Jesus. A tempestade não determina o fim, aquele que está no barco é o que determina o fim da história, e aquele que estava no barco está aqui, e ele levantou, ele despertou, e ele falou: vento cala-te, mar aquieta-te. Nós damos uma ordem sobre toda enfermidade, nós declaramos uma ordem sobre toda doença, nós repreendemos em nome de Jesus, nós declaramos sobre este lugar o nome de Jesus, nós declaramos sobre este lugar o nome de Jesus, nós declaramos sobre este lugar o nome de Jesus, e que a cura aconteça agora em nome de Jesus. Que todo mal cesse, que toda dor desapareça,
todo diagnóstico médico seja revertido. Que o próximo laudo venha confundir os médicos. Eu quero liberar essa palavra. Essa palavra foi liberada sobre uma pessoa há anos atrás. Pastor Daniel falou assim: faça de novo o exame, porque o próximo exame vai confundir os médicos. Eu quero que você tenha a fé do centurião. E eu quero declarar que o próximo exame não vai aparecer nada. Eu quero declarar que no próximo exame a doença vai desaparecer. Eu quero declarar em nome de Jesus céus abertos sobre a sua vida. Eu quero declarar céus abertos sobre a sua casa. Diga assim: Jesus, uma palavra do Senhor, a enfermidade vai desaparecer. Diga assim: Jesus, uma palavra do Senhor e a dor vai desaparecer. Diga assim: Jesus, uma palavra do Senhor e eu vou viver o meu milagre. Você que recebeu essa oração de cura, você pode assentar, por favor. Pode manter o fundo. Você que precisa de uma cura financeira, você que precisa de uma intervenção financeira, fique de pé. Eu quero fazer essa segunda oração e a equipe vai te ungir também. Você que precisa de uma porta de emprego aberta, fique em pé. Você que precisa de uma promoção para aumentar o seu recurso financeiro, fica de pé. A equipe vai estar também ungindo você e declarando sobre a sua vida financeira, sobre a sua empresa, sobre o seu negócio e sobre toda a sua renda. Pai, nós declaramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós declaramos o milagre da mulher, ó Pai, do azeite. O profeta liberou uma palavra, Pai, e o azeite multiplicou. E a palavra diz que ela pagou toda a dívida e ainda viveu do resto. Porque o Senhor não tem somente para pagar a dívida, o Senhor tem para pagar a dívida. E o Senhor tem, Senhor, para fazer com que sobre ao ponto de viver o resto da vida sem desespero. Nós declaramos a multiplicação sobre a finança. Nós declaramos, ó Pai, a porta de emprego sendo aberta agora em nome de Jesus. Todos aqueles que se encontram desempregados, todos aqueles que precisam de uma porta de emprego, todos aqueles que precisam, ó Pai Senhor, uma intervenção do Senhor Jesus, uma palavra e a vida financeira vai mudar. Jesus, uma palavra de autoridade e a vida financeira vai mudar. E nós declaramos pela autoridade do nome de Jesus que uma palavra está sendo liberada e a vida financeira dos teus filhos está sendo mudada agora, em nome de Jesus. E nós declaramos em nome de Jesus que todo recurso financeiro seja liberado nesse exato momento, do norte, do sul, do leste e do oeste. Que recursos financeiros sejam liberados. Nós declaramos em nome de Jesus que conexões sejam feitas. Aquela pessoa que vai alavancar a sua ideia, eu quero profetizar que essa semana, ou ainda nesse mês, ou no próximo mês, você vai ter encontro com essa pessoa, o seu resgatador. Assim como Boaz foi o resgatador na vida de Ruth, eu quero profetizar, o seu resgatador financeiro vai encontrar com você. Eu quero declarar que aquele currículo vai chegar até esse empresário, e os céus irão mover ao seu favor, porque Ele é Deus da multiplicação, Jeová Jireh, o Deus da provisão. Nós assim profetizamos sobre a sua vida, em nome de Jesus. Você pode sentar. E eu quero fazer uma oração. Mulheres que não conseguem ter filhos e desejam engravidar. Se existe alguém aqui,
Fique de pé que nós queremos orar por você. Não é constrangimento. Alguém da equipe, por favor, Angélica. Alguém da equipe ali com ela. Marcele. Se você conhece alguém da sua família que deseja ter filhos e não consegue, fique de pé. Nós queremos orar também por essa pessoa que você está representando. Conceição, vem aqui e ora pelas essas mulheres, por favor. Senhor, é diante de Ti, Pai, que colocamos essas pessoas, Pai, que creem, Pai, que o Senhor é capaz de fazer infinitamente mais do que pensamos ou imaginamos. Estenda sua mão para cá, para essas mulheres que estão em pé, porque elas gerarão filhos a partir de hoje, filhos abençoados, filhos cheios do Espírito Santo, filhos, descendência bendita do Senhor. A partir de hoje, Pai, elas terão, Senhor, todos os embriões aproveitados, Senhor. Retira delas, Senhor, todo mioma, Senhor, toda endometriose, Senhor, aquilo que impede, Senhor, delas engravidarem, Senhor, que elas possam ser mães, Senhor, mães, Pai, mães felizes, Senhor, mães com a glória do Senhor se manifestando na casa delas, Senhor. Pai, é em nome de Jesus, Pai, que nós pedimos, Senhor, que elas hoje possam sair daqui. Eu estou grávida, o Senhor me visitou, eu estou hoje como quem sonha, eu sofri como Ana, mas eu estou restaurada como Ana, em nome de Jesus. Essa é a nossa oração por vocês, em nome do Senhor Jesus, amém. Eu digo sim, eu digo amém a esta oração. E que no período de gestação, eu quero profetizar que você vai subir no altar, Suzy, você vai apresentar o seu filho em nome de Jesus. Eu gostaria que você ficasse de pé. Muitas vezes nós perdemos o que Deus está fazendo, porque nós questionamos. Se Deus está conosco, por que tantas coisas ruins acontecem? Fazemos como Gedeão. Onde estão os milagres que os nossos pais nos contaram? Quando o anjo chegou para ele e falou: ó homem valoroso, o Senhor é contigo, vai na sua força e livra Israel. Ele falou: não, mas se o Senhor é comigo, se o Senhor é conosco, cadê aquelas manifestações que nossos pais nos contaram, que com o braço forte o Senhor os tirou do Egito? Fazemos essas indagações porque nós focamos no problema, nas circunstâncias, e agimos como Gideão. Mas Deus não usa coisas ruins. Ele nos equipa com autoridade e poder para enfrentarmos as situações. Ele essa noite, Ele quer que você entenda a autoridade que você carrega. Porque como eu falei e preguei, uma autoridade foi delegada a você. Eu estou aqui somente para facilitar a sua experiência com Deus. Eu profetizei semana passada que você terá experiências com Deus para contar para outras pessoas, porque você vai manifestar aquilo que Deus colocou dentro de você. Como eu falei semana passada, Deus não tem planos para você, Deus tem um projeto, e o projeto que Deus tem para você é um projeto de autoridade e poder, e você vai ver grandes milagres acontecendo. Por mais um instante, eu gostaria que você fechasse seus olhos. O diabo veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para dar vida, e vida em abundância. É Jetson Franklin que diz: Deus pode transformar um dia de destruição em um dia de libertação.
Por isso você não pode focar no problema. Pode até ser um dia de destruição, mas no estralar de dedos, Deus vai mudar esse dia de destruição em um dia de libertação. Por um instante, junto com o Marcinho, eu gostaria que você adorasse a Deus e reconhecesse a presença dEle neste ambiente. Porque quando você adora, você se transforma com aquele que você adora.